agradecemos, Senhor, pelo privilégio de podermos estar na Tua casa. Te agradecemos, querido Senhor, porque Tu és o Senhor da nossa vida. Em Ti nós confiamos, em Ti nós depositamos todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Obrigada, Senhor, porque Tu estás connosco, porque a cada dia, Senhor, Tu nos sustentas, Tu nos abençoas, Tu nos dás vida e saúde. Muito e muito obrigada, Senhor, pelo privilégio de nós podermos elevar a nossa voz e Te engrandecer como Tu és digno. Querido Senhor, nesta noite, nesta tarde, Senhor, nós Te rogamos uma bênção especial para o Teu servo que irá expor a Tua palavra, ou a Tua serva, e que Tu possas falar aos nossos corações de uma forma extraordinária. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos todas estas coisas. Deus, Amém. 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 Nós hoje ali em Montemor tivemos uma surpresa, sem esperarmos. Esteve lá connosco o pastor Josué e ele deixou saudações para os irmãos e tivemos o privilégio de o ouvir pregar nesta tarde. E ele estava a pregar acerca de Salomão, ele estava a falar acerca de Salomão e estava a falar sobre a importância da presença de Deus na nossa vida, não é? E estava a dizer que sem a presença de Deus nada mais importa, nada mais vale. O que é que nós somos se não for a sua presença em nós? Amém? Salomão, ele precisava da sabedoria de Deus, da graça de Deus e precisava da presença de Deus na sua vida. Infelizmente ele fez más opções pela sua vida fora, não é? Mas enquanto ele esteve na presença de Deus, enquanto ele estava segundo a vontade de Deus, as coisas davam certo. Meus irmãos, nesta tarde nós estamos na presença de Deus. Amém? E há um cântico que nós iremos cantar agora que diz isso mesmo. Há um lugar e esse lugar é no Senhor. Amém? E é na sua presença que nós podemos encontrar força, podemos encontrar refúgio, podemos encontrar ajuda, o socorro que nós precisamos. Amém? E nesta tarde que nós possamos declarar que Ele é tudo o que nós precisamos. Amém? Ele é tudo o que nós precisamos. Se a sua presença estiver em nós, de nada mais nós teremos falta. Glória a Jesus. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Verdade
Nesta noite eu queria convidar a abrir as Bíblias em Lucas, capítulo 9, um texto bem conhecido. E o título da nossa meditação nesta noite é: Seguir a Jesus é um compromisso para levar a sério. Amém. Um compromisso. Ele pede de nós compromisso. Amém. Capítulo 9, verso 18, diz assim a palavra do Senhor, Lucas 9, 18. E aconteceu que, estando ele, Jesus, só, orando, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? E respondendo-lhes, eles disseram: João Batista, outros Elias, e outros um dos antigos profetas que ressuscitou. E disse-lhes, perguntou-lhes, verso 20, E vós, quem dizeis que eu sou? E respondeu Pedro e disse: O Cristo de Deus. E Jesus, diz no verso 21, admoestou-os e mandou que a ninguém referisse isso, dizendo: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas e seja morto e ressuscita ao terceiro dia. E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. Por qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não proverão a morte até que vejam o reino de Deus. Mas queria chamar a atenção nesta noite para o versículo 18 em primeiro lugar. Amém? Jesus perguntou aos seus discípulos, amém? Ele perguntou: o que é que diz a multidão, o que é que diz o povo em relação a mim, né? Irmãos, grandes homens ou pessoas ilustres têm passado, né? A história da humanidade refere-se a pessoas ilustres, filósofos, pessoas conquistadoras por aí fora, pessoas de alguma forma que também foram inventoras, descobridoras, tantas coisas, não é? Irmãos, mas nunca houve uma pessoa, né, como o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é único quanto à sua origem, Ele é único em relação à sua sabedoria, amém? Ao seu caráter, ao seu poder. Irmãos, neste período, né, quando Jesus faz esta questão, né, vemos que, embora houvesse alguma resistência, algumas alegações que Jesus fazia dele próprio, né, e vemos muitas vezes os religiosos a contestar, a alegar, na verdade, que ele não seria esse Messias, que não seria Deus, e muitas vezes vemos sempre eles procurando apontar e ver algum defeito, alguma falha, algum pecado, entre aspas, mas vemos que o povo, amém? O povo tinha Jesus no coração, de alguma forma. O povo, na verdade, a popularidade de Jesus estava aumentando naqueles tempos, amém? E havia, a questão é esta, né? A popularidade de Jesus estava aumentando, mas a verdade é que muitas pessoas não sabiam bem quem era Jesus. A verdade é essa, né? Era alguém popular, era alguém que muitos seguiam porque fazia milagres, tinha uma palavra de consolo, uma palavra até muitas vezes de despertamento para a fé bíblica, para a fé em Deus, mas quando Jesus pergunta, né, quem diz a multidão que eu sou, uns diz que é este, que é um profeta, que é alguém que ressuscitou, há ali uma grande baralhação, mas ele pergunta aos seus discípulos, no verso 20, e vocês, quem dizem que eu sou? Amém? E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro disse: tu és, né, o Cristo, ungido. A palavra Cristo significa ungido de Deus. E há
no Antigo Testamento, em relação aos ungidos, né, ou a unção, há 3 tipos de unção. Né? A unção, né, do profeta, do rei e do sacerdote. E é verdade, irmãos, que Jesus era ungido até nestas 3 funções, porque ele é rei dos reis, porque ele é o verdadeiro profeta. Não é este o profeta que diz que o povo esperava o profeta, e ele não é somente o profeta, ele é a própria palavra, é o verbo. Amém? Aleluia, aleluia. E também, ainda hoje, é aquele que está à destra do Pai como sacerdote, intercedendo por cada um de nós. É Mateus, que é um texto paralelo, no capítulo 16, bem mais conhecido, e verso 16, aqui o evangelista Mateus, em relação às palavras de Pedro, a resposta de Pedro, ele acrescenta: tu és o Cristo, né? O Filho do Deus vivo. Amém? Irmãos, Pedro era alguém que tinha um caráter, assim, uma personalidade muito forte. Amém? Foi um dos discípulos que estava mais próximo de Jesus. Haviam 3 mais próximos, né, mais chegados, que sempre estavam, na verdade, aquele grupo mais próximo de Jesus: Pedro, Tiago e João. Amém? Pedro, é verdade que a revelação que ele teve, amém, em relação à pessoa de Jesus Cristo, em Mateus diz que foi o próprio Pai, amém, que o tinha revelado, amém. E às vezes, irmãos, é verdade que diz que o Pai revelou, mas percebemos ao longo até do Evangelho, mais para a frente, que essa compreensão da pessoa de Jesus, amém, ainda era um bocadinho deficiente, ainda era um bocadinho limitada. E todos nós às vezes temos estes altos e baixos, algumas dificuldades, assim como João Batista, né, quando ele declara, sigam a ele, é ele que tem que, na verdade, eu é que tenho que ser batizado por ele, vês tu a mim, né, és o Cordeiro de Deus, mas chega um momento, né, porque era o homem, né, que me enviou os seus discípulos de João, a perguntar se era mesmo ele, né, ou se esperavam outro. Né? Às vezes nós temos estas lutas, temos estas dificuldades, mas é importante que nós possamos crescer e compreender, na verdade, mais a respeito de Jesus e também no nosso relacionamento com Ele. Amém? Irmãos, lembrar que Jesus Cristo, Ele é, amém, o Filho unigênito de Deus. É muito interessante que João, ele refere-se a isto, João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, a palavra, amém? Jesus não era somente o Filho de Deus, mas era o Filho unigênico, o único Filho, amém? Nós somos filhos de Deus, mas Jesus é o unigênito, amém? Irmãos, louvado seja o nome. Aliás, porque depois nós vamos ver, lá em Romanos fala da adoção. Né? Nós somos, claro que temos direito, os mesmos direitos legítimos que um filho, amém? Um filho legítimo, né? Nós somos filhos adotados, amém? Mas Jesus é o unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, amém? João 1,18 também diz, Deus nunca foi visto por alguém, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Amém? Também Jesus, a sua relação com o Pai, irmãos, Jesus, podemos dizer assim, o Pai tinha Jesus nas palminhas da mão. Amém? É verdade que não foi fácil entregar o seu Filho por nós, mas ele foi proclamado pelo Pai. Amém? Veja a grande declaração, este é o meu Filho amado. Amém? É este em quem me compraz, e depois mais no outro lado diz, em quem é este ouvido lá no Monte da Transfiguração, ouçam, amém? Jesus é o Filho amado. Irmãos, Jesus amado, amém? Porque nunca desobedeceu ao Pai, amém? Jesus sempre procurou fazer a obra do Pai. Diz, o Pai trabalha até agora e eu trabalho também, amém? É verdade que houve momentos de luta,
Pai, se possível, passa de mim este cálice, este sofrimento. Senhor, Pai, se for possível, arranjar outro meio de cumprir a missão de salvar, né, os pecadores, né, se for possível. Mas não era possível. E Ele cumpriu. Ele foi até o fim. Amém? Não foi fácil, mas Ele foi. Amém? É o Filho amado. E agora olhamos para aquela grande expressão de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Veja o amor do Pai para com o Filho e o amor do Pai para conosco. Irmãos, grande amor. Amém? Ele tinha muito prazer no Filho. Agora veja o valor que também, de alguma forma, nós temos para Deus. Claro, o Filho está acima de tudo. Amém? E nós só somos alguma coisa por causa do Filho. Amém? Romanos diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se é que com Ele também padecemos, se é que com Ele também nos identificamos no seu sofrimento. Amém? Irmãos, é importante que nós possamos levar o Senhor a sério. Amém? Este compromisso de seguir ao Senhor. Amém? Ele também foi confirmado por o próprio Jesus. Ele falou, é o meu Pai. Amém? Ele disse, porque é que me procurais? Não sabeis que convém tratar dos negócios do meu Pai. Amém? Lá no templo, aos 12 anos. Amém? Ele já estava, né? Ele sabia quem era. Amém? Ele estava, na verdade, veio à terra para, na verdade, de alguma forma, fazer a vontade. Amém? Do Pai. Ele sabia, amém? Que para além de José e Maria, que naquele momento tinha autoridade sobre ele, porque depois é interessante lá, que Lucas diz que ele era-lhes sujeito. Ele crescia, mas ele tinha um Pai. Havia uma missão superior, amém? Havia uma missão superior. Ele, na verdade, ele podia, na verdade, entender e explicar também. Saiu do Pai, amém? Lá em João 16, 27, pois o mesmo Pai vos ama, visto que vós me amastes e credes que saí de Deus, saí do meu Pai, vi o mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o meu Pai. Ele veio, amém, por um período. Ele foi-nos emprestado. O Pai emprestou-nos por um período, amém? Amém, esteve entre nós, como homem, amém, sofreu o castigo que nos era, que era para cada um de nós e voltou para o Pai, amém? Voltou para o Pai, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Jesus, ele tinha uma perfeita comunhão com o Pai. Amém? É interessante, em João 14, ele disse, eu estou há tanto tempo convosco, não me tendes conhecido. Filipe, no verso 10, não crês tu que eu estou no Pai? Veja, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Amém? Mais à frente que diz, quem me vê a mim, vê o Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Era alguém que passava também grande tempo de comunhão através da oração com o Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A missão de Jesus, podemos dizer assim, a grande missão de Jesus é esta, e nós vemos aqui no versículo 22, quando ele disse, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos, dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Isto ele tinha que passar. Irmãos, se ele, né, passou o que passou, Filipenses diz que ele estava na glória com o Pai, deixou a sua glória, veio até nós, passou o que passou, ele foi à condição mais baixa de servo, de escravo, né? Deu a vida por nós, amém? Ele veio com este propósito, mas é interessante porque ele também declara aqui, amém? Ele declara, né, que ele seria, né, diz que é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, que seja rejeitado dos anciãos, que seja morto, mas não acaba aí. E que ressuscite, amém, ao terceiro dia. Louvado seja o nome do Senhor, amém. Ele passou por esse sofrimento, ele passou por vemos também uma certa negação, né, da sua carne, né? Mas ele, graças a Deus, amém, foi formado sem pecado. Nós nascemos em pecado, não é? Somos mais suscetíveis
ao pecado. Amém? Mas ele diz que foi tentado em todas as tentações, das mesmas que nós. Ele resistiu. Amém? E é importante que nós possamos perceber o que ele agora diz-nos a seguir no verso 23. Então disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma cada dia. Ele tomou cruz, irmãos. E ele pede de nós também um compromisso. Não é? É verdade que ele houve um momento que ele disse, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Há momentos que a gente diz, Senhor, tenho mesmo que passar por isso? Senhor, tem mesmo que ser? Irmãos, às vezes, né, são momentos de prova. Amém? Ele foi, com a ajuda do Pai, ele foi até o fim. E nós também. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer quiser salvar a sua vida, amém, perdê-la, mas qualquer por amor de mim perder a sua vida. E isto salvar a vida aqui muitas vezes tem a ver com no sentido até mesmo de sobrevivência. E nós sabemos que nos tempos antigos, quer logo no início, né, da igreja, quantos não foram perseguidos? Né? Quantos não foram, deram-lhes uma hipótese, né, de rejeitar a Cristo para salvarem a sua vida? Né? Quando diz aqui, se alguém quiser salvar a sua vida, está falando deste corpo aqui na terra. Mas ele tem mais, porque a vida não se resume a esta vida aqui na terra. Amém? A nossa vida aqui na terra, Paulo fala sobre isso, é uma peregrinação. Amém? Nós iremos viver com ele eternamente. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. Qualquer quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer por amor de mim perder a sua vida, se é que tenha que pagar com a sua própria vida, como Estevão, como Tiago e os apóstolos todos, praticamente menos João, irmãos, salvar-se-á. Porque aproveita o homem granjear o mundo todo, a simpatia do mundo, e perder-se ou prejudicar-se a si mesmo. Amém? Que o Senhor nos possa ajudar. Quando Jesus ele pronunciou, fez este desafio aos seus discípulos, segundo alguns comentadores, eles já estavam com Jesus há cerca de 2 anos e meio. Né? Eles tinham deixado tudo, tinham deixado os seus barcos, os seus trabalhos, tinham deixado em parte as suas famílias, né? O conforto da sua família, ainda que vemos de quando em quando, né? Jesus lá em Cafarnaum e na casa de Pedro, ou da sogra de Pedro, ou da família de Pedro, amém? Vemos estes encontros com a família, mas muitas vezes eles estão em viagem, muitas vezes eles estão longe das suas famílias, deixaram tudo, deixaram as suas carreiras, deixaram as suas profissões, os seus negócios, para seguir a Jesus, amém? E ele, se alguém quiser, né? Se alguém quiser vir após mim, e eles já estavam seguindo Jesus. Amém? Eles já estavam seguindo Jesus. Eles precisam se negar a si mesmo. Ele estava dizendo, vocês precisam de um compromisso a sério. Amém? Não me sigam simplesmente por seguir. Né? E vemos que a determinada altura, lá em João, no capítulo 6, diz que havia um grupo enorme, especialmente os 70 discípulos, né? Olha, e começa a dizer, está um bocadinho difícil, essa palavra já está a doer aqui nas orelhas, já está a fazer ricochete. E eles dizem, olha, vocês querem ir embora, vão embora. E foram. Depois perguntou-lhes, vocês também querem? Ninguém não quer que ninguém é obrigado. Perguntou aos 12. E Pedro diz, para quem iremos nós, se tens as palavras da vida eterna? Ele percebeu. É aqueles picos. Às vezes Pedro tinha aqueles picos, aquela iluminação, e depois às vezes esquecia-se tudo. Né? É como nós, às vezes. Para quem iremos nós? Se tens as palavras da vida eterna, a vida é mais do que isto. Há uma eternidade, vale a pena pagar o preço. Né? Há um preço a pagar. Negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga. Amém? Negar-nos a nós mesmos, né? Negar-se a si mesmo, né? Implica
de alguma forma repudiar completamente, né? Separar-se totalmente para alguém, né? Negar-se a si mesmo implica parar de ouvir a minha própria voz para ouvir a voz do Senhor. Amém? Negar-se a si mesmo implica deixar de apoiar na minha força para viver na força do Senhor. Aliás, é aquilo que o salmista dizia, uns confiam em cavalos, outros confiam né, em carros e cavalos, mas nós fazemos menção, ou nós confiamos no Senhor. A nossa força está no Senhor. Né? Não está em nós, não está na tecnologia, não está nos animais à nossa volta, né? Mas a nossa força está no Senhor. Amém? Negar-nos a nós mesmos significa ou implica deixar de seguir a minha própria vontade e desejo para que a vontade e o desejo do Senhor possa ser, na verdade, vivido na nossa vida. Sabe, a minha vida, a minha carne, assim como a vossa, penso eu, né? Hoje, certamente, que muitos dizem, agora vimos do trabalho, hoje o dia foi assim um bocadinho cansativo, vamos descansar aqui um bocadinho, né? A nossa carne pede descanso, a nossa velha natureza, porque ela está cá, amém? Mas o nosso novo homem e mulher, amém? O nosso homem espiritual, ele tem desejo de crescer, amém? E há aquela luta, aquele momento, fico ou vou? Fico ou vou? E há aquela luta, vem ou não vai? Não, nega-te a ti próprio um bocadinho, vai, carrega as tuas baterias, vai, anima o teu irmão, a tua irmã, animem-se uns aos outros, orem uns pelos outros, levem as cargas uns dos outros, amém? Quando eu realmente negar-me a mim mesmo, não viverei a minha vontade, mas a sua vontade, amém? Como eu disse há pouco, a nossa vontade ainda tem alguma influência da nossa velha natureza pecaminosa, amém? Por isso é necessário rever os nossos planos pessoais para procurar vivermos o plano de Deus. Amém? Viver o plano de Deus. Amém? Negar-se a si mesmo. Amém? Negar alguns planos. Ou seja, rever. Às vezes temos que rever alguns planos. É importante nós termos alvos, projetos, né? A pessoa que não tem projetos, a pessoa que não tem alvos na vida anda um bocadinho desorientada, né? Não, é legítimo termos objetivos, termos alvos a atingir, amém? Mas o que nós temos que pensar é um bocadinho, é legítimo ter objetivos, alvos a atingir, mas negar a nós mesmos significa que esses projetos de vida, esses alvos a atingir devem ser revistos de acordo com a vontade de Deus. Eles precisam ser revistos aos olhos, né, da palavra do Senhor. Algumas coisas podem ser corrigidas, amém? Né? Nem todos os meios justificam os fins, amém? Há os meios legais para chegar ao fim. Há a forma que é aprovada por Deus. E há a forma que é como diz o outro, é o atalho, né? É o jeitinho, e esse atalho, o jeitinho, às vezes é uma zona cinzenta e às vezes Deus não está aí. Deus não está aí, que o Senhor nos possa ajudar. Amém? Negar a mim mesmo significa entregar a Jesus todos os meus direitos, significa abandonar o controle da minha vida para que o Senhor tenha o seu controle sobre a minha vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. É interessante que Paulo, ele lembra-nos que agora a nossa vida, nosso corpo inclusive, ele pertence ao Senhor. Nós somos templo do Espírito Santo. Amém? Abreviando 1 Coríntios 6, 19, 20, depois irmãos veem lá em casa, nós somos templo do Espírito Santo. Então, negar-nos a nós mesmos, amém? É um conceito que o mundo, né, não aceita, que o mundo repudia, que o mundo olha para nós e diz, mas aquela gente é maluquinha, né? Aquela gente é fraquinha das ideias. Não, irmãos, amém? Sabe, diz que o orgulho procede à queda. Né? Biblicamente é assim, as pessoas que querem e fazem tudo
pulam em cima de todos para chegar aos seus objetivos, irmãos, mais cedo ou mais tarde, eles vêm caindo por ali abaixo. E nós basta ligar os noticiários, basta vermos jornais, etc., e percebemos exatamente. Porque não há nada que não venha à luz, né? A verdade vem sempre ao de cima. Por mais que as pessoas procurem esconder, é verdade que algumas coisas podem ficar encobertas toda a vida, mas diante de Deus, nada passa incólume, né? Porque Deus conhece todas as coisas. Então, irmãos, um compromisso, tendo em conta a eternidade. Amém? Temos que entender, irmãos, que os olhos do Senhor, na verdade, estão passando sobre a terra. Os olhos do Senhor estão sobre a nossa vida. Há bocadinho cantamos, teus olhos revelam. E é verdade, o Senhor conhece a nossa vida. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece as nossas lutas. Ele conhece as nossas provas. Amém? Ele conhece as nossas necessidades. Possamos confiar inteiramente no Senhor. Amém? Porque Ele diz, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Amém? Aquele que quiser tornar a sua vida segura, irmãos, noutro lugar, de outra forma, irmãos, não vai encontrar salvação nem segurança noutro lugar a não ser no Senhor. Nele nós estamos seguros. Não é? Se nós confiarmos simplesmente na nossa força, lembro-me quando estávamos chegando no ano 1999 para o ano 2000, veio um pânico mundial, por causa do bug, né? Que eles diziam que as contas iam desaparecer porque os computadores não estavam preparados. É um medo terrível, não aconteceu nada, graças a Deus. Mas as pessoas de vez em quando, né, entram em pânico. E há coisas que podem acontecer. Né? Há coisas que podem acontecer. Infelizmente, no outro dia estava, contei aqui um triste testemunho, né, de alguém que vendeu uma vivenda de alguns milhões de euros e acabou por, alguém, infelizmente, pronto, que nós conhecemos, e acabou por investir em Bitcoin, né, aquela moeda estranha. Aquilo desvalorizou de um momento para o outro. Irmãos, olhar sempre para a palavra do Senhor. Nele nós estamos seguros, né? Nele nós estamos seguros, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer por amor de mim perder a sua vida, salvar. Vamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus, corpo, alma, espírito, todo o nosso ser nas mãos do Senhor. Amém? Mas o que significa granjear, né, o mundo, né? Diz o verso 25, que aproveita o homem granjear o mundo todo, né? Irmãos, ter a simpatia do mundo, né? E a Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores, né? Porque vamos sempre... É verdade que o nosso testemunho vai encantar alguns e outros vão sempre falar mal. Isso é verdade, amém? Também nem tudo é negativo. Mas, irmãos, não vivamos para ter a simpatia do mundo, podemos dizer assim. Mas possamos viver para que Deus possa se agradar de nós. Uns vão reconhecer, uns vão, entre aspas, vão aplaudir o teu testemunho, outros vão inventar histórias, vão levantar calúnias, não interessa. Irmão, vive de acordo com a palavra do Senhor. Amém? Não deixe de ser crente, não deixe de ser fiel. Irmãos, para que temos de ser assim? Às vezes, ouço, né? Por que tens de ser tão certinho? Por que não podes? Às vezes há pessoas que querem que nós compactuemos em complicações, como diz o outro, em cambalaches que eles lá arranjam. Né? Eles lá arranjam e depois querem nos arrastar para aquela tramónia. Né? Irmãos, não, a gente dá a mão e depois ele dá a mão a nós outra vez, uma mão lava a outra. Irmãos, isso não é caminho dos filhos de Deus. Nós, irmãos, a nossa palavra é sim, sim, não, não. Olha, o que não for assim é aquela zona cinzenta, é aquela procedência maligna. Que o Senhor nos possa ajudar. Amém? Não vamos prejudicar a nossa alma, não vamos prejudicar a nossa eternidade, né? Dando aquele jeitinho, procurando de alguma forma ter a simpatia de toda a gente. A gente nunca vai, a gente tenta,
mas a gente nunca vai agradar a todos. Jesus, que foi Jesus, não agradou a todos. Né? Se a mim me odiaram, se a mim o que não farão também a vocês? Irão fazer também. Né? Mas uma coisa também disse, mas se guardaram a minha palavra, alguns guardaram, também vão guardar a vossa palavra. Nem tudo é negativo. Nem tudo é negativo. Vamos ser fiéis. Vamos ser fiéis. Amém? Como cristãos, nós somos desafiados a seguir ao Senhor. Amém? Dando um bom testemunho, sendo um bom cristão, um bom cidadão, um bom vizinho, um bom pai, um bom filho, uma boa mãe, uma boa filha, bom trabalhador, bom empregado, bom empresário, tudo por aí fora. Irmãos, vamos viver de acordo com a palavra do Senhor. E Deus vai nos dar a vitória. Amém? E depois ele termina: por qualquer que de mim das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e do Pai dos seus santos anjos. O que ele estava dizendo é que no nosso dia-a-dia vai haver momentos em que a nossa fé, a nossa identificação com ele vai ser posta à prova, para termos a simpatia do mundo, para termos a aprovação das pessoas à nossa volta. Nem sempre é possível. Nem sempre é possível. Se nós o negarmos, ele um dia, diz aqui, um dia, né, ele também se envergonhará de nós. Mas nós vamos seguir em frente. Amém? Porque o Senhor, ele vai nos dar a vitória. Então, seguir o Senhor é um compromisso. Vale a pena. Vale a pena porquê? Porque nós estamos sozinhos nesta caminhada. Sem mim nada podeis fazer. Mas com ele nós vamos conseguir. Amém? Fiquemos em pé. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, ajuda-nos nas nossas fraquezas, nas nossas lutas, nas nossas provas, no nosso dia-a-dia, Senhor, nesta caminhada, nesta jornada contigo, Senhor. Ajuda-nos a seguir, Senhor, o teu caminho, Senhor. É verdade, Senhor, que há uma cruz, e essa cruz fala-nos de uma identificação contigo, Senhor. Fala-nos, Senhor, meu Deus, de situações que por vezes, Senhor, leva-nos a sofrer alguma discriminação, Senhor, algum repúdio, alguma situação negativa, Senhor, mas eu acredito, Senhor, que valerá a pena, Senhor, meu Deus, tudo aquilo que pudermos, de alguma forma, Senhor, ser beliscados, Senhor, por amor de Ti, Senhor, meu Deus. Oh Deus, olhando, Senhor, para os apóstolos, olhando para aqueles que no passado, Senhor, sentiam alegria, sofrer, né, por causa do Senhor, por causa do Evangelho. Ajuda-nos também, Senhor, a não desfalecermos nesta caminhada, mas a cada dia sermos fortalecidos no Espírito Santo, Senhor, para avançarmos, Senhor, como sal, como luz, no meio de um mundo em trevas, num mundo, Senhor, em que há tanta podridão, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a marcar a diferença, Senhor. Ajuda os meus irmãos, ajuda as minhas irmãs, Senhor. Ajuda-nos nesta caminhada. Pai, é no nome santo de Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço. Amém. Vamos ficar assim.
agradecemos, Senhor, pelo privilégio de podermos estar na tua casa. Te agradecemos, querido Senhor, porque tu és o Senhor da nossa vida. Em ti nós confiamos, em ti nós depositamos todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Obrigada, Senhor, porque tu estás connosco, porque a cada dia, Senhor, tu nos sustentas, tu nos abençoas, tu nos dás vida e saúde. Muito e muito obrigada, Senhor, pelo privilégio de nós podermos elevar a nossa voz e te engrandecer como tu és digno. Querido Senhor, nesta noite, nesta tarde, Senhor, nós te rogamos uma bênção especial para o teu servo que irás pôr a tua palavra, ou a tua serva, e que tu possas falar aos nossos corações de uma forma extraordinária. Em nome de Jesus, nós te agradecemos todas estas coisas. Amém. 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 Nós hoje ali em Montemor tivemos uma surpresa, sem esperarmos. Esteve lá connosco o pastor Josué e ele deixou saudações para os irmãos e tivemos o privilégio de o ouvir pregar nesta tarde. E ele estava a pregar acerca de Salomão, ele estava a falar acerca de Salomão e estava a falar sobre a importância da presença de Deus na nossa vida, não é? E estava a dizer que sem a presença de Deus nada mais importa, nada mais vale. O que é que nós somos se não for a sua presença em nós? Amém? Salomão, ele precisava da sabedoria de Deus, da graça de Deus e precisava da presença de Deus na sua vida. Infelizmente ele fez más opções pela sua vida fora, não é? Mas enquanto ele esteve na presença de Deus, enquanto ele estava segundo a vontade de Deus, as coisas davam certo. Meus irmãos, nesta tarde nós estamos na presença de Deus. Amém? E há um cântico que nós iremos cantar agora que diz isso mesmo. Há um lugar e esse lugar é no Senhor. Amém? E é na sua presença que nós podemos encontrar força, podemos encontrar refúgio, podemos encontrar ajuda, o socorro que nós precisamos. Amém? E nesta tarde que nós possamos declarar que Ele é tudo o que nós precisamos. Amém? Ele é tudo o que nós precisamos. Se a sua presença estiver em nós, de nada mais nós teremos falta. Glória a Jesus. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Esse